Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos para um estudo profundo e transformador que irá revelar o segredo da oração que muda destinos. Muitas vezes, nos perguntamos como orar para que nossas palavras alcancem o coração de Deus e promovam verdadeiras mudanças na nossa vida e na daqueles que amamos. Será que existe uma fórmula especial? Uma chave divina? A resposta está na Bíblia, na oração feita pelo profeta Elias, que nos mostra como a fé, a humildade e a intercessão se combinam para produzir um impacto sobrenatural. Vamos juntos descobrir esse mistério, guiados pelo Espírito Santo. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração para que Deus abra nossos olhos espirituais e nos conceda entendimento e sabedoria. Senhor Deus, fonte de toda a luz e verdade, pedimos que ilumines nossas mentes e aqueças nossos corações enquanto estudamos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma compreensão profunda da oração que realmente transforma destinos. Que este estudo não seja apenas conhecimento, mas sim um instrumento de mudança em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Agora, é importante contextualizar esse momento de oração. Elias foi um profeta que viveu em um período marcado por grande apostasia e idolatria no reino de Israel, aproximadamente 860 anos antes de Cristo. Durante o reinado do rei Acabe, o povo havia se afastado do Deus verdadeiro para seguir falsos deuses, especialmente Baal, incentivados pela rainha Jezabel. O cenário era de crise espiritual e social, onde a fé genuína estava quase apagada. Elias, portanto, não orava apenas por si mesmo, mas intercedia pelo povo e pela restauração do reino de Deus na terra. Ao compreendermos esse contexto, percebemos que a oração poderosa não é apenas um ato pessoal, mas um ato profético, que pode alterar o destino de toda uma nação. Elias, diante da pressão, da solidão e do perigo, ergueu sua voz e clamou ao Senhor, confiando na fidelidade e na soberania do Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Israel. Ao mencionar esses nomes, ele afirmava a continuidade da aliança eterna entre Deus e seu povo, um lembrete poderoso de que Deus jamais abandona aqueles que são seus. Agora, vamos acompanhar juntos a oração que Elias fez, registrada em 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37. Ao tempo da oferta da tarde, chegou Elias, o profeta, e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por Teu mandado. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Ao ler essa oração, podemos perceber sua força e profundidade. Elias não apenas faz um pedido, ele está se posicionando com humildade e fé, reconhecendo a soberania de Deus e seu papel como servo. Ele clama 2 vezes, mostrando urgência e confiança na resposta divina. Essa repetição é uma técnica de ênfase que revela a intensidade da intercessão. Elias deseja que o povo conheça a verdade e que seus corações sejam restaurados para o caminho do Senhor. Vamos agora analisar cuidadosamente cada parte dessa oração. Primeiramente, Elias invoca Deus pelos nomes dos patriarcas Abraão, Isaque e Israel. Esse gesto não é casual, mas uma declaração da fidelidade da aliança eterna de Deus com seu povo. Ao lembrar essas promessas, Elias se âncora no caráter imutável de Deus, fonte da nossa esperança e confiança. O teólogo Matthew Henry ressalta que este tipo de invocação reforça a identidade espiritual de quem ora, conectando-o às bênçãos e à história divina. Em seguida, Elias se apresenta como servo do Senhor. Esse termo demonstra total submissão à vontade divina e um reconhecimento de seu papel de obediência. A humildade do profeta é um dos elementos essenciais para que a oração tenha poder. Segundo o apóstolo Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Reconhecer que somos servos, dependentes da graça e da direção divina,
é fundamental para que nossas orações sejam ouvidas. Outro ponto relevante é quando Elias afirma que fez tudo por teu mandado. Isso indica que suas ações e orações estão alinhadas com a vontade de Deus, e não motivadas por interesses pessoais. Orar conforme a vontade de Deus é um princípio essencial para que nossas petições sejam atendidas. Paulo ensina que devemos orar em tudo, dando graças, e com petições específicas, mas sempre submetidos à vontade soberana do Senhor. Na parte final da oração, Elias clama com insistência: responde-me, Senhor, responde-me. Essa repetição é um clamor de fé que espera uma manifestação clara e poderosa de Deus. A oração eficaz é marcada por uma confiança ativa, que não se intimida diante do silêncio aparente ou das dificuldades. O teólogo John Stott destaca que a oração que move o coração de Deus é aquela que se apresenta com urgência e fé. O objetivo da oração de Elias é claro: que o povo saiba que o Senhor é Deus e que Ele mesmo fez seus corações retornarem. A oração não é para benefício próprio, mas uma intercessão que busca transformação coletiva, mostrando o coração de um verdadeiro servo que ama seu povo e deseja o avanço do reino. Essa atitude intercessora de Elias é um modelo para nós. Em várias passagens da Bíblia, encontramos exemplos de oração intercessora, onde pessoas oram fervorosamente pelos outros, como Daniel em sua oração pelo povo, ou Paulo que intercede pelas igrejas. A oração que muda destinos é uma oração que não pensa apenas em si, mas que intercede pelos outros com amor e responsabilidade. Além disso, a expressão fazer voltar o coração revela uma mudança interna, um verdadeiro arrependimento e renovação espiritual. Isso nos mostra que a oração eficaz impacta o interior das pessoas, não apenas as circunstâncias externas. Jeremias, o profeta, também fala desse arrependimento genuíno que Deus deseja do seu povo, um retorno sincero à sua presença. Teólogos como Agostinho e João Calvino destacam que a oração deve sempre ser fundamentada na soberania e na graça de Deus. O Espírito Santo age em nós para orar segundo a vontade de Deus, iluminando nossos corações e guiando nossas petições. Essa cooperação divina e humana é o segredo para orar com poder e mudar destinos. Comparando a oração de Elias com outras orações bíblicas, percebemos que a prioridade sempre é a vontade de Deus. Jesus ensinou seus discípulos a orar: seja feita a tua vontade. Paulo nos exorta a orar no Espírito, com fé e perseverança. Todas essas passagens apontam para o mesmo princípio: a oração verdadeira é um diálogo de submissão, fé e intercessão. Mas como aplicar tudo isso em nosso dia a dia? Como viver essa oração poderosa? Primeiramente, precisamos conhecer profundamente quem é Deus, meditando em Sua palavra para fortalecer nossa fé. Elias se apoiou na fidelidade de Deus manifestada na aliança com os patriarcas. Devemos fazer o mesmo, entendendo que o Deus que respondeu Elias é o mesmo que nos atende hoje. Humildade é fundamental. Precisamos reconhecer que somos servos, sujeitos à vontade perfeita de Deus, entregando nossos planos e ansiedades a Ele. A oração eficaz nasce de um coração rendido, pronto para obedecer e confiar, mesmo sem ver resultados imediatos. Também devemos praticar a intercessão, orando por nossos familiares, igreja e comunidade. Orar pelos outros amplia o poder da oração, demonstra amor e promove a transformação coletiva. A perseverança é outro ponto-chave. A oração eficaz não desiste, mesmo diante da demora ou do silêncio. Buscar a direção do Espírito Santo é essencial para orar segundo a vontade de Deus. Ele nos ajuda a orar com sinceridade, alinhando nossos desejos aos propósitos divinos. Porém, precisamos estar atentos para não cairmos em armadilhas. A oração não é uma fórmula mágica, nem um meio de manipular Deus. A arrogância, ansiedade e egoísmo afastam a eficácia da oração. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Devemos orar com um coração puro, buscando a glória de Deus e o bem dos outros. Mesmo quando não vemos respostas imediatas, precisamos confiar na fidelidade de Deus. A perseverança agrada ao Senhor e mostra nossa confiança em seu tempo perfeito. Para concluir, revisemos os pontos principais. A oração poderosa começa pelo conhecimento de Deus e sua aliança, exige humildade e submissão total, precisa ser intercessora e perseverante, e deve estar sempre alinhada com a vontade de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Agora, convido você a unir-se a mim nesta oração final, para que Deus consolide em nosso coração tudo o que aprendemos e nos fortaleça para vivermos uma vida de oração transformadora. Senhor Deus, Criador eterno, nós nos achegamos a Ti com humildade e gratidão. Obrigado por nos revelar o segredo da oração que muda destinos através da vida do profeta Elias. Pedimos que o Teu Espírito Santo fortaleça nossa fé, renove nosso espírito e nos faça verdadeiros servos, submissos à Tua vontade. Que nossas orações sejam poderosas e transformadoras, não só para nós, mas para aqueles que amamos e para a Tua Igreja. Clamamos para que Tu faças voltar os corações afastados e que o Teu reino se estabeleça em nossa família, igreja e comunidade. Ensina-nos a perseverar na oração, confiando em Teu tempo e na Tua fidelidade. Que possamos orar sempre com amor, humildade e confiança. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, entregamos nossas vidas e orações. Que a Tua glória seja manifestada em tudo o que fizermos. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Muito obrigado por estar conosco neste estudo. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar como Deus tem trabalhado na sua vida através da oração. E lembre-se de conferir os materiais de estudo na descrição para aprofundar ainda mais sua fé e conhecimento. Até o próximo encontro, e que Deus te abençoe abundantemente.